enfrentar os nossos problemas? Chega de frescura, de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? A palavra distopia advém do universo da medicina que caracteriza a localização anormal de um órgão. De origem grega, o termo é composto por dis, que significa mal ou ruim, e o radical topos, que tem como significado lugar. No campo da filosofia, por meio da mesma raiz etimológica, surge o vocábulo distopia. A distopia a qual tratamos é aquela que se apresenta dissimuladamente como o ideal, disfarçada por detrás de facetas perfeitas e resoluções simples para os grandes problemas da sociedade. Porém, quais são os atributos que constituem esse tipo de ideal político? Para identificar um indivíduo com princípios antidemocráticos, basta analisar os elementos que fundamentam suas propostas. Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes. Sie Sohlen! Sie nennen sich Generale, weil sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Aqui seguem alguns deles. Se as pessoas estiverem limitadas ou completamente privadas de qualquer pensamento ou decisão independentes, arbitrário. Se o governo é opressivo, vigilante, possui controle militar sobre a população e a reprime, autocrata. Se o Estado utiliza de propaganda sutil para ludibriar o povo, os fazendo acreditar que tudo é perfeito, totalitário. Se os indivíduos são forçados a abandonar sua individualidade e a obedecer regras e determinações estabelecidas pelo Estado, ditatorial. Pode parecer uma sociedade completamente distante de tudo o que vivenciamos no mundo até o presente momento, mas há apenas um problema: não está. Os aspectos citados compõem o que denominamos hoje como extrema-direita, e ela está em ascendência como viés político-social em diversos regimes espalhados pelo globo. Trump, Duque, Merkel, Macron, Agnès e, claro, o atual presidente brasileiro Jair Bolsonaro são nomes direitistas conservadores que governam grandes potências mundiais, pregando uma organização política dogmática e magistral. É baseada nestes ideais que a série norte-americana The Handmaid's Tale retoma o livro escrito em 1985 por Margaret Atwood, que insere o leitor no âmbito de uma sociedade assustadoramente déspota, o apresentando ao novo Estados Unidos, agora denominado República de Gilead. Somos apresentados então a ele e a sua esposa Serena Joy, uma ex-escritora reacionária que junto com seu marido integrou o levante que instituiu a nova ordem social nos Estados Unidos. Serena, assim como todas as presenças femininas deste cenário, perde os seus direitos quando instauradas as mudanças e se vê obrigada a condescender com as alterações, já que colaborou para implantá-las. Na introdução de Serena no universo da produção seriada, a personagem é apresentada de maneira extremamente agressiva e arbitrária, principalmente com sua aia Offred, recém-chegada ao posto dos Waterford. Ela abusa impiedosamente da aia e não suporta sua presença na casa. Mas se Serena acreditava devotamente nos princípios conservadoristas, por qual motivo sua visão em relação a eles alterou-se de tal maneira que ela se tornou insubordinada? Simples. No momento em que todos aqueles ideais, propagandas e convicções eram apenas concepções distantes nas páginas de seu livro ou nos discursos de seu marido, havia uma certa esperança de que aquele era o caminho certo que levaria à ascensão política do país em meio ao caos. Quando a personagem se viu sufocada por estes ideais, o ambiente tornou-se um reforço negativo, ativando nela um gatilho de que talvez aquela situação não fosse tão ideal assim. Serena Joy colaborou e fortificou os ideais que instituíram uma sociedade autocrática, pois acreditou num caráter salvacionista daquele regime. Em suas crenças, os estamentos, o composto de religiosidade e regência, o militarismo e um sistema opressor seriam uma espécie de regeneração para as adversidades político-sociais que os Estados Unidos enfrentavam. Nada poderia dar errado. Suas expectativas eram colocadas inteiramente na figura publicitária
que era aquele Estado maior, que tomaria decisões para o seu povo e os colocaria acima de qualquer questão. Porém, a história tomou um rumo completamente diferente. Pessoas eram descartadas como lixo tóxico, quem não possui valor social ignorado e qualquer sinal de insatisfação punido com a morte. Os acontecimentos que levaram os Estados Unidos da América a se tornar República de Gilead não se deram da noite para o dia. Foram parte de pequenos sinais que eclodiram gradativamente no país. A personagem descrita é apenas um objeto de estudo concreto que nos mostra que pessoas comuns podem sim fazer parte de grandes levantes políticos e de que cada indivíduo, no ambiente em que vive, tem o direito à voz política em uma sociedade democrática. Isso é demonstrado cada vez que alguém vota. Considerando as suas inclinações políticas, o quão distante estamos de um mundo completamente tomado por repúblicas de Gilead.